arquitetura, a tradição e a modernidade, o agito, a cultura e a economia, o certo charme de interior em plena metrópole, sesmatonita e diversificada. Esta é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e uma das mais importantes cidades da América do Sul. Um centro de negócios e ideias que, através das histórias, se espalha e ganha o país. A BH Drone está aqui, no coração das Gerais. E vocês são meus convidados para conhecer melhor nossa Belo Horizonte. Um mar de prédios, casas, avenidas e vias férreas, tudo carinhosamente protegida pela Serra do Curral, mas com espaço para sempre avistarmos o longo e belo horizonte. A história dessa cidade começa em 1701, com o bandeirante João Leite da Silva Ortiz, estabelecendo uma fazenda. Ela se tornaria uma das paradas preferidas pelos viajantes que conduziam o gado vindos da Bahia. Com a decadência da mineração em regiões próximas, como Mariana, Ouro Preto e São João del Rei, muita gente viria para cá, em busca do sustento na agricultura e na pecuária. Com a chegada da República, surgem ideias de uma nova capital para Minas Gerais. Além das condições geográficas de Ouro Preto limitarem seu crescimento, Belo Horizonte tinha muitos símbolos da monarquia. Em dezembro de 1893, uma lei determina o prazo de 4 anos para a construção da nova capital. O projeto previa as ruas retas e quadriculadas, com avenidas mais largas, cortando em diagonal no encontro com as avenidas Cristóvão Colombo, Brasil e Bias Fortes, estaria o centro político da cidade, a Praça da Liberdade. Ficaria no local mais alto e abrigaria o Palácio do Governo do Estado, além das secretarias mais importantes. O estilo das construções é eclético, misturando com o barroco, o clássico e até o medieval. Um grande jardim inspirado no Palácio de Versalhes, na França, tem palmeiras imperiais, impês, lírios, roseiras e jasmins. Eles formam diferentes ambientes para caminhadas ou para relaxamento, todos decorados com fontes e esculturas. No centro está um grande coreto, que já recebeu diversas apresentações musicais e discursos de presidentes da República, como Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek. Durante o século XX, outros prédios foram construídos em torno da praça, inclusive 2 assinados por Oscar Niemeyer, com arquitetura modernista. A expansão da cidade em diversas frentes também fez com que a praça deixasse de ser o lugar mais alto da cidade. E em 2010, com a construção da cidade administrativa, a política também foi trocada pela outra grande vocação deste lugar, a vida cultural. Hoje, funciona aqui mais de 10 espaços dedicados à arte, história, cultura popular e diversão. Falando em diversão, um dos lugares de bares e restaurantes de Belo Horizonte estão ao lado da Praça da Liberdade. A Savassi é um dos bairros mais agitados. Aqui estão grandes hotéis, lojas de grifes,
prédios comerciais modernos e alguns dos shoppings mais famosos. A origem do nome Savassi é bem curiosa. Na Praça Diogo Vasconcelos, onde começou a tradição de agitos do bairro, existia uma padaria que tinha o nome de seu proprietário, o italiano Savassi. Os boêmios que se reuniam ali começaram a ser chamados de Turma da Savassi. Apenas a 650 metros dali, encontramos outro motivo de orgulho, o Minas Tênis Clube. Em 1935, a área projetada para seu jardim zoológico ainda não havia sido ocupada. A iniciativa de fazer ali um clube que iniciasse a tradição esportiva na cidade logo contagiou muita gente. A localização perfeita ajudou para o sucesso. O clube ocupa um quarteirão inteiro no bairro Nobre de Lourdes. A estrutura para o lazer dos associados é uma das melhores do Brasil, com um parque aquático espetacular. Mas a seriedade e a competência na gestão do esporte é que fez o Minas Tênis famoso em todo o Brasil. Os resultados fazem de Belo Horizonte uma das capitais olímpicas brasileiras, com fortíssimas equipes de natação, judô e no vôlei. Ainda em Lourdes, vamos conhecer mais uma das atrações do bairro, a Basílica, que inclusive deu nome a esta região. Os padres que administram esta igreja contam com orgulho que a denominação Basílica só pode ser usada com autorização do Papa. Neste caso, isso acontece entre outros motivos, pela qualidade artística da construção, pela importância histórica e pela devoção dos fiéis. E a arquitetura é neogótica. A primeira missa aqui foi realizada em 1922, com a igreja ainda em obras. E em 1897 foi inaugurado o Parque Municipal, com 180 mil metros quadrados de vegetação. O parque traz paz, arte e diversão gratuita. Tudo isso em plena Avenida Afonso Pena, uma das mais movimentadas do centro de Belo Horizonte. Inspirado nos jardins paraisenses, o parque tem esculturas, orquidário, mercado de flores, teatro e coreto. O projeto é de Paul Villon, um arquiteto francês que viveu no Brasil e também construiu importantes espaços públicos, como Rio e São Paulo. A poucos metros do Parque Municipal, acompanhando a linha do trem, temos outra área marcante de Belo Horizonte, a Praça Rui Barbosa, também chamada de Praça da Estação. Era o local onde chegava todo o material para a construção da capital. Sempre foi um dos centros de encontros e negócios. Em 1904, a praça foi criada e adornada inclusive com obras de artes trazidas da Bélgica.
E em 1922, com o aumento do movimento, foi necessário a construção de uma nova estação de trens, em estilo neoclássico. Diante do prédio em localização central, vemos o movimento à Terra Mineira em bronze, que homenageia os heróis da Inconfidência Mineira. Outra praça importante do centro é a Praça Raul Soares, um projeto que seguiu os padrões paraisenses, grande e redonda, nos encontros de 4 avenidas: Amazonas, Vias Fortes, Olegário Maciel e Augusto de Lima. Hoje habita um pouco de abandono, mas não se perde sua elegância, e em 2008 foi realizada uma grande reforma. Próximo encontra-se o Mercado Central, uma das maiores atrações para turistas e moradores. Inaugurado em 1929, encontra-se de tudo um pouco neste local. Com mais de 400 lojas, oferecem legumes, frutas, ervas medicinais, doces típicos, temperos, uma festa para o paladar. Na direção noroeste, voamos por 8 quilômetros, passando sobre a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Chegamos ao estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido carinhosamente pelo nome de Mineirão, inaugurado em 1965 como consequência de 2 dos maiores clubes do Brasil, Atlético e Cruzeiro, 2 clubes locais. Foi realizado uma grande reforma para a Copa do Mundo de 2014. Reduziu a capacidade para 62 mil lugares e trouxe mais segurança e conforto para os torcedores. Aqui, o Brasil se classificou para as quartas de finais, derrotando os chilenos. Mas conhecido também pelas memórias marcantes na semifinal, na derrota sofrida para a Alemanha no placar de 7-1. Quem é que no Brasil não se lembra, né? Seguramente belos dias virão ainda neste imenso estádio. E a poucos metros do estádio do Mineirão está nosso próximo destino, a tradicional Lagoa da Pampulha, uma das maiores atrações turísticas de Belo Horizonte. Em 1936, o prefeito Otacílio Negrão de Lima começou a planejar o represamento das águas do rio Pampulha para o abastecimento e para o escoamento das chuvas. O projeto seria concluído em 1946 por Juscelino Kubitschek, na época o prefeito da cidade. Então, o sonho começou a virar realidade, com o ousado conjunto arquitetônico entregue pelo Oscar Niemeyer. Como resultado, o paisagismo teve a assinatura de Roberto Bulemax, e alguns painéis foram realizados por Cândido Portinari. O resultado foi maravilhoso. Além, é claro, de ponto turístico, a orla da Lagoa da Pampulha, que soma 18 quilômetros de extensão, para a prática de atividades físicas, lazer e descanso. Tudo, é claro, com a bela vista proporcionada pelo entorno da lagoa.
Seguimos agora para a área sudeste da cidade, a caminho da Serra do Curral. É ali que está a maior reserva ecológica de Belo Horizonte. O Parque das Mangabeiras tem mais de 2 milhões de metros quadrados de mata nativa e diversas áreas de lazer. É completado com paisagismo de Bulemax, de grandes espaços com trilhas, podendo encontrar macacos, esquilos e 160 espécies de aves. Com 1.000 metros quadrados acima do nível do mar, garantem temperaturas agradáveis para a prática de esportes. Esta região encontra-se duas praças importantes. A primeira a seguir é a Praça da Bandeira. E a Praça Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa. Em 1980, o Papa João Paulo II realizou uma histórica missa campal. O acontecimento é lembrado por um monumento no exato local da missa. No microfone, João Paulo comentou: "Que Belo Horizonte!" E ele tinha razão. O nome da cidade é merecido.